E começa. Queridos, é uma honra poder estar com vocês. Eu sou o pastor Samuel Alves, né? Trabalho como um dos diretores do CETEBAN, trabalho na direção pedagógica. Já tive a honra de ser capelão, hoje trabalho na direção pedagógica do seminário. E para mim é uma honra poder estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do conhecimento teológico, né? Antes da gente começar, uma questão de bom senso e de princípio, uma vez que nós vamos tratar de coisas eternas, vamos fazer uma oração, clamar a Deus que, por sua graça e misericórdia, nos ilumine nesse momento, né, e que aquilo que for falado aqui, aquilo que foi tratado por nós, possa ser tratado de forma com humildade, acima de tudo, uma vez que nós estamos tratando de coisas que não se limitam ao tempo nem à história. Nós precisamos da graça de Deus para isso. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, pela tua graça, pela tua bênção. Queremos agradecer por esse privilégio imenso de poder estar com os teus filhos estudando a tua palavra e muito do que se diz respeito a ela. Nós pedimos a tua proteção, a tua bênção, que nós possamos começar e terminar esse momento na tua doce, poderosa e santa presença, e que nenhuma investida, que por mais humana que pareça, mas que seja de procedência do inimigo de nossas almas, venha atrapalhar esse momento, uma vez que nós estamos em ato de humildade diante do Senhor e com o nosso coração, ó Deus, diante de ti, entendendo que isso aqui faz parte da nossa forma também de cultuar ao Senhor, porque nós te adoramos quando aprendemos mais sobre a tua palavra e sobre as grandezas que envolve o Santo Livro. Fica conosco, Pai, nos ajuda e nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando o Jonatas me chamou para a gente trabalhar esse tema hoje, ele falou para a gente fazer uma abordagem, né, de introdução à teologia e tratar um pouquinho sobre essa questão da importância da capacitação teológica. E aí foi interessante porque quando ele mandou para mim o folder, né, o recorte, né, falando na introdução à teologia bíblica, foi muito bom porque toda a minha abordagem hoje, com a graça de Deus, ela pertende para partir do fato, ou partir da perspectiva da cosmovisão reformada. Ou seja, nós não podemos ter teologia, primeiro, a tarefa da teologia, primeiro, ela é inexistente sem a perspectiva de um Deus existente, ou seja, não, é um teólogo ateu. Não existe teólogo ateu. A premissa da teologia envolve que o teólogo seja alguém que crê, tá? Inclusive, essa é a normativa lá da Carta aos Hebreus, né? Deus existe e importa que aqueles que o busquem, crendo que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Então, toda a tarefa da teologia ela é inútil se você não partir do pressuposto da perspectiva, da cosmovisão de que Deus existe. E por consequência que esse Deus se revelou. E é assim que a reforma protestante começa, é assim que a reforma começa, é assim que a reforma começa com esse pensamento, voltando o pensamento para as escrituras, voltando o pensamento para a teologia patrística, voltando o pensamento para as línguas bíblicas e tudo mais. E é a partir daí que a teologia começa a acontecer, né? Eu gosto muito sempre de corrigir alguns debatedores ateus. Não, Lutero reformou a igreja. Lutero não reformou a igreja. A palavra reformou a igreja. Quando Lutero e os demais reformadores decidiram sair da tradição somente, da autoridade papal somente, e vir para as escrituras como autoridade final, primeira e final da vida da igreja e dos cristãos, então automaticamente... Licença, pastor. Tamires Campos é algum conhecido de vocês? Porque depois do minha que amiga, aconteceu... Biel, pode sim. aceitar. Ok, desculpa, pastor. Não, tudo bem. Sem estresse. Então, o que acontece? Quando a gente tem a teologia, a perspectiva da teologia, ela precisa partir do pressuposto de que Deus existe e se revelou.
E é assim que a reforma começa. Ela começa com o padrão da revelação. Ela começa partindo do pressuposto que a tarefa da teologia só é possível porque há revelação. Então, eu queria dedicar um pouco de tempo para a gente falar um pouco sobre essa questão da teologia e desse desenvolvimento da teologia, mas eu vou falar a partir desse viés. Pastor Samuel, porque existem outros? Sim, existem. Existem outras formas de observar. O que eu estou fazendo aqui é escolhendo uma forma de observar. A teologia é uma ciência e, como tal, ela tem métodos, né? Alguns gostam de usar alguns outros métodos. Eu prefiro usar o bom e velho método conservador, reformado, de que a gente só pode continuar na tarefa teológica se a gente crê na existência de um Deus e no fato de que esse Deus se revelou. A tarefa exegética, a tarefa hermenêutica, né, ou seja, saber grego, hebraico, interpretação de texto, os métodos de interpretação não vão surtir efeito nenhum a nível de cuidado, a nível de vida e a nível de comunicação do evangelho redentivo, né, do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, se nós não partimos daí. E a teologia, nessa perspectiva que nós estamos abordando, que eu creio ser a perspectiva de todos vocês, mesmo aqueles que não se alinham totalmente com o pensamento reformado / calvinista, né, mas partem do pressuposto sério e real de que a teologia saudável é aquela que parte da revelação, e é daí que eu vou partir. Então, nessa perspectiva de pensamento, nós precisamos entender que todos os aspectos da teologia, elas precisam partir da autoridade das Escrituras, tá? Pode acrescentar, Biel. O Edinaldo é aluno do CETEBAN. E a gente tem esse princípio, a gente tem como normativa isso. Então, nessa perspectiva, todos os desdobramentos da teologia precisam e vão partir das Escrituras, tá? Não existe vida nessa perspectiva que eu estou colocando para vocês, e para mim isso é um absoluto. Para a teologia, se ela entender ou não entender que a teologia, nesse sentido, ela é um desdobramento daquilo que está escrito. Então, nesse sentido aqui, a gente precisa começar a pensar teologia a partir do sola escritura e do tota escritura, tá? Ou seja, somente as escrituras e toda a escritura. E é assim que a gente vê teologia. Nesse sentido, desculpa eu estar caminhando um pouquinho rápido, é porque depois eu quero também ouvir vocês, tirar algumas dúvidas para que a coisa fique dinâmica. Eu particularmente gosto quando a gente tem esse dinamismo. Eu não vou ensinar aqui para vocês o beabá. Teologia é feita de duas palavras gregas, né? Theo e logia, aquilo que qualquer manual de discipulado pode te ensinar, certo? E a primeira vez que essa palavra aparece em qualquer escrito literário, ela aparece para afirmar e para designar a questão única de uma ideia ou de um pensamento que fala sobre Deus. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo esse conceito para a Escritura e, a partir desse conceito, afirmando a verdade única e absoluta de que nossa teologia ela é bíblica e todo o desdobramento dela vai partir da Escritura. Nesse sentido, então, eu quero citar para vocês 5 formas de teologia que você vai encontrar ela com várias fontes, mas aqui a gente vai usar para ela, todas as fontes vão vir da Escritura. A primeira é a própria teologia bíblica, tá? Eu vou falar elas, depois falar um pouquinho sobre cada uma. A segunda é a teologia, que a gente chama de teologia histórica, certo? Ela tem um aspecto diferenciado. A terceira é a teologia sistemática, como a gente conhece. A quarta é a teologia prática, e atualmente nós estamos trabalhando, vindo da filosofia cristã e vindo da apologética cristã, né, que parte de cosmovisão protestante, reformada e bíblica. Nós temos o que a gente chama de teologia filosófica. É um ramo que no Brasil é relativamente novo,
não é? Mas que há muito tempo você já tem escritores que pensavam nesses assuntos, né? De falar de uma teologia. Por exemplo, Gordon Clark é um desses autores. Você vai ter um pouco da teologia, por exemplo, do pastor presbiteriano Michael Horton, pensando também nessa questão. O Michael Horton, por exemplo, tem um livro dele aqui à vontade, e o Michael Horton, ele já começa suas exposições nos seus textos, nos seus livros, partindo dessa primícia, né? De que a Bíblia, como palavra de Deus, ela tem uma resposta para os dilemas atuais. Entende? Então, isso precisa ficar claro para a gente, e é isso que a teologia filosófica trabalha. Tá? Para começar por ela, que ela é a que é mais nova de todas, a teologia filosófica é basicamente aquilo que vai resultar, por exemplo, no livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. A teologia filosófica é aquilo que vai fazer você procurar, por exemplo, os filósofos, vai fazer você dialogar com outros filósofos, dialogar com por exemplo, na teologia, naquele clássico da filosofia, né, e da teologia, que é a Súmula Teológica de São Tomás de Aquino, nos próprios textos de Agostinho de Hipona. Então você tem uma série de autores que vão pensar desse jeito, né? Você tem também muita influência dessa teologia, ou dessa forma de pensar, na teologia do Francis Schaeffer, né, teólogo muito famoso aí. O livro, talvez eu acho que dois grandes livros do Schaeffer são Como Viveremos, e o outro é O Deus que Intervém. São esses dois livros aí, acho que vão delimitar muito do pensamento do Schaeffer, e vai por aí. Essa parte da teologia filosófica, ela tem um aspecto tanto para a teologia sistemática como para a própria apologética, porque, por exemplo, tanto na teologia bíblica, só para dar um exemplo a vocês, tanto na teologia bíblica como na teologia sistemática, a gente fala do poder de Deus e de como Deus trabalha esse poder. Na teologia filosófica, a gente vai trabalhar o poder de Deus como o poder de ordem e o poder ordenado, ou seja, poder de ordem é tudo que Deus faz, tá? E poder ordenado é aquilo que Deus pode fazer, mas não faz porque não quer, né? Pastor, isso existe, isso existe, né? Agora, isso é uma área da filosofia, da parte mais filosófica da teologia, ok? Voltando lá para a nossa série com as mais antigas, então, a gente começa com a própria teologia bíblica, né? E nesse sentido, por que teologia bíblica? Porque para essa forma de estudar a ciência teológica, a Bíblia é a autoridade principal e a autoridade final. Você não tem duas autoridades para isso. Não, mas não existe, como pensam os católicos romanos, o Papa, a tradição, os concílios, depois a Escritura. Talvez você diga assim, pastor, não é bem assim. É assim. Se você for olhar a praxis católica romana, ela é assim. O Papa, a tradição, os concílios e a Escritura, por último, quando lembram dela. Tá? Se tiver algum católico na sala aqui, me perdoa, tá? Eu não quero te ofender, mas verdade seja dita. Só Felipe. Só Felipe, né? Mas, por isso que, inclusive, nesse ramo da teologia, a gente precisa da exegese e da hermenêutica, que são duas ciências irmãs, que vão nos ajudar a retirar o sumo, a retirar a essência do que o texto está dizendo. Certo? E essa essência do que o texto está informando, isso é teologia bíblica, ok? Então, teologia bíblica não é somente o que está escrito, mas também a unidade naquilo que está dizendo. Vou dar um exemplo para vocês, claro, tá? Só lembrando, né? Anotem, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade para fazer depois, porque eu vou ter que, como o assunto é muito vasto, então eu vou ter que escolher, né? Então, fazendo isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês, por exemplo, de como a carta aos Hebreus, ela é a explicação cristã do que está acontecendo lá em Levítico. A explicação da ordem sacerdotal e de tudo mais, né? Como, por exemplo, o Sermão da Montanha se encaixa de forma
perfeita nos 10 mandamentos. Como, por exemplo, e é uma coisa que poucas pessoas veem, a carta de Tiago é uma síntese da teologia de Provérbios. Tá? Então, lá no livro dos Provérbios, aquilo que você não consegue trazer de prática para o cristão, vá olhar lá para Tiago. Você quiser entender Provérbios de forma mais clara, como aquela sabedoria pode se aplicar, leia Tiago exaustivamente. Então, você vai ter momentos e momentos na teologia onde essa unidade vai estar lá. Essa unidade também pode ser chamada de teologia bíblica, apesar de que alguns vão discordar, mas eu quero lembrar para você que na teologia bíblica existe a divisão Novo e Antigo Testamento por questão didática. Mas nós estamos observando o aspecto redentivo, é entender que o Nazareno, que leva a cruz até o Gólgota e morre, é literalmente o cumprimento perfeito da metáfora do cordeiro lá de Gênesis, quando o cordeiro simplesmente aparece para Abraão e é morto no lugar do seu filho. Tá? Isso é uma unidade. E essa unidade entre os testamentos, essa unidade intertestamentária, ela é chamada e deve ser chamada de teologia bíblica e vista como teologia bíblica também. Tá? Para isso, então, a gente precisa do teólogo que é especialista no Antigo Testamento, do teólogo que é especialista em Novo Testamento. Normalmente, a gente tem livros que tratam, né, da teologia do Novo Testamento. Aqui nas minhas costas deve ter algum, eu só não vou conseguir pegar, que trata das duas áreas. O Gerhardus Wulff escreveu um livro sobre esse tema, tratando das duas teologias. Walter Kaiser Jr. escreveu também um texto sobre isso, tratando das duas teologias, mas você tem textos de teologia do Antigo Testamento, como o do reverendo Bruce Walker, e tem livros como Teologia do Novo Testamento. Novo Testamento pesa mais um pouquinho, porque a tendência moderna do liberalismo na crítica do Novo Testamento, do pensamento do Novo Testamento, não é fácil, certo? Então, a gente precisa dessas áreas. Teologia bíblica, então, não pode existir sem a ideia de Novo e Antigo Testamento, e não só da separação de como era no Antigo, como é no Novo, mas também da unidade que esses dois textos trazem dentro da nossa perspectiva. A segunda perspectiva, gente, é a perspectiva da teologia histórica. Nessa área, o teólogo histórico recolhe dados de um grande número de autores, pregadores, teólogos, durante os 2000 anos de cristianismo. Ou seja, como é que a gente trata teologia histórica? Teologia histórica é literalmente você construir a teologia em cima daquilo que os antigos teólogos pensaram, em cima do que pensaram os pais da igreja, os apóstolos antes deles, os pais da igreja, depois os pais mais tardios, a patrística vai até o 8º século, se eu não estiver enganado, depois como pensa a Idade Média, e aí você tem a grande obra, que é o marco, né, da teologia, que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Antes disso, você tem um pensamento todo que influencia toda uma escola teológica, né, que é os escritos de Santo Agostinho, que é o teólogo por excelência ali da Idade Média, daquele período, e da própria patrística. E aí você tem, então, entre Agostinho e Tomás de Aquino, mais ou menos uns 900 anos, se a minha mente não bugou. E nesse período, então, Agostinho vai influenciar todo o pensamento da igreja, até que Tomás de Aquino chega com um pensamento mais concreto, que a gente chama na filosofia de aristotélico, e começa a fazer conceitos, né, dentro da filosofia e da teologia. Os textos do Tomás de Aquino são lidos incessantemente, né? Esses dias o Jonas Madureira até disse que a pós-graduação, doutorado dele foi feito em cima de São Tomás de Aquino. Eu disse, você tem que publicar. Eu mandei lá para ele, publique, por favor. Ele só mandou um joinha. Eu espero que ele publique, porque certamente vai ser bom olhar para Tomás de Aquino a partir de uma perspectiva protestante. Tomás de Aquino é o pensador daquela escola que a gente chama de escolástica, que é a metodologia teológica que vai gerar a reforma protestante. Para isso, você pode ler aí. Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar alguns livros para você quiser se inteirar mais desse assunto.
E aí vem a teologia sistemática, né? Eu, particularmente, tenho um xodozinho com a sistemática, apesar de eu ter amigos que são da sistemática que dizem que eu estou mais para a teologia filosófica do que da teologia sistemática, mas a teologia sistemática é meu xodozinho, né? Por que que eu digo isso? Primeiro que a teologia sistemática, ela tem um período, tá? A teologia sistemática, ela tem validade. Como assim, pastor Samuel? Deixa eu dar uma explicação para vocês simples. A teologia, ela se desenvolve, ok? Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A teologia sistemática, ela começa a ser pensada da forma como ela é pensada no começo do século XIX, até do meado do século XIX até o final até o começo do século XX, e na minha opinião, particularmente, ela termina ali com um dos grandes herdeiros da reforma do pensamento da sistemática, que é o Berkhof, em 1915. Mas alguns outros vão colocar isso um pouquinho antes, né? Por que que isso vai acontecer? Porque o liberalismo teológico tinha começado, o antigo liberalismo, que os caras diziam, olha, existe uma diferença, deixa eu explicar isso claro para vocês. O antigo liberalismo dizia o seguinte, tem uma diferença entre o Cristo da igreja e o Jesus da história. O Jesus da história é real, o Cristo da igreja é uma questão de fé. Então, eu não posso afirmar que Jesus era o Cristo, porque a única forma de que Jesus seja o Cristo é que eu creia que ele é o Cristo. Ele não é o Cristo por si só. Né? Então, era assim que os liberais eram. Diferente dos novos liberais, que concordam com você, que batem palma na igreja, que beijam a Bíblia na hora de ler a Bíblia, mas na hora de aplicar essa fé, eles são totalmente ímpios. Eu não tenho outro termo para explicar. Tá? De novo, só um lembrete. Anotem, porque eu sei que é muita informação. E nesse sentido, a teologia sistemática surge para combater ou para ter uma forma de se posicionar frente ao liberalismo teológico. E aí, para poder fazer isso, então, o que que acontece? Vamos colocar de uma forma bem infantil. Eu vou colocar, tem dois pedagogos aqui, deve ter até mais, não sei, mas tem dois aqui que eu sei que são, e aí eles vão entender o que eu estou dizendo. Eu vou colocar da forma mais infantil, porque você vai entender. Imagine que você ganhou uma caixa de cereais, mas não é qualquer caixa de cereal. É aquela caixa de cereal de menino amarelo americano, que você coloca ele no leite e é um conjunto de letrinhas. Ok, você colocou lá, aquelas letrinhas vão cair. Ok? Isso é teologia bíblica. Na teologia bíblica está tudo junto e misturado. Na teologia bíblica, você encontra Paulo na mesma carta falando sobre condenação, sobre redenção, sobre soterologia. Então, na mesma carta. O que é que a teologia sistemática faz? Tanto pela questão científica como pela questão pedagógica, ela sistematiza para poder defender. Você pega, por exemplo, o texto do Karl Roger, o texto do Berkhof, que já não é um texto pequeno, calhamaço lá de quase acho que 800 páginas por aí, e pega, por exemplo, a teologia sistemática de Karl Roger. A teologia sistemática de Berkhof é totalmente bíblica. Berkhof cospe texto o tempo todo, tantão de referência que a turma coloca lá. A teologia de Charles Roger tem pouca citação bíblica e muita filosofia, porque Charles Roger estava no começo. Então, a finalidade de usar essa terminologia filosófica para poder defender as doutrinas bíblicas era a arma que eles tinham. Lembrando, se a teologia se desenvolve, ela tem que se contextualizar. Muito cuidado aqui com a palavra contextualizar, para a gente não acabar achando que ela precisa se misturar. A coisa mais importante que eu acho que o teólogo precisa fazer é entender o que é que Ezequiel 44 está dizendo quando Deus diz assim, vocês vão construir um muro para que haja separação, para que haja separação entre o santo e o profano. Mesmo que a gente contextualize, a separação entre o santo e o profano ainda precisa acontecer. Mesmo que a gente tenha contextualização, tem coisas que não podem acontecer, tem coisas que a gente não pode pensar, tem coisas que não podem ser ditas. Sim, pastor José Newton, lá do Cabo. E aí a gente tem essa demanda, né, da teologia. O que que a teologia sistemática fez? Tá? A teologia sistemática pegou essa sopa de letrinhas, dividiu em compartimentos e num compartimento colocou a letra A.
no compartimento colocou a letra B. Vamos fazer uma outra coisa? Você compra um saco de jujuba, tá? Aí tem jujuba laranja com gosto de laranja, vermelha com gosto de morango, amarela com gosto de limão, enfim. Verde com gosto de limão, enfim. Você despeja ela na mesa ou num prato e divide as jujubas, cada uma na sua cor. Foi isso que a sistemática fez. Ela pegou a teologia sistemática, a doutrina bíblica, e colocou cada trecho no seu devido lugar, a fim de ficar mais fácil para explicar como a doutrina acontecia. Eu estou sendo muito en passant aqui, eu estou sendo muito reducionista. Se algum professor de sistemática me ouvir, vai dizer, cara, esse gordo é doido. Porque eu estou sendo muito reducionista, mas é para você entender que a teologia sistemática, diferente do que algumas pessoas acham, ela tem essa finalidade plena de não desfazer da escritura nem da teologia bíblica, mas a partir da teologia bíblica retirar informações para que a doutrina seja defendida e concomitantemente estudada. Tá? E por último vem a teologia prática. A teologia prática é o ramo mais complicado da teologia. Por que é o ramo mais complicado? Porque o que para mim é prático pode não ser prático para o irmão que mora em outro lugar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma coisa de teologia prática que precisa se resolver. O batismo é com muita água ou com pouca água? Então, aqui a maioria de vocês vai dizer, pastor, é com muita água. Claro e evidente. A gente é batista, imersionista, tem que ser com muita água. Esse negócio de batizar gente com cuia d'água é um problema. A Didaquê, que é o documento mais antigo da igreja, só perde em antiguidade para a própria escritura e também em autoridade, porque em autoridade para a escritura ninguém ganha. A Didaquê, no capítulo 7, diz assim, o batismo deve acontecer com água quente ou fria, havendo muita água, ou água corrente, a tradução melhor seria essa, água corrente ou muita água, ou seja, um rio profundo, onde você possa entrar até certa altura do corpo. Então, seja batizado o fiel por imersão. Havendo pouca água, ou seja, você não mora num lugar onde tem rio e tem ali uma cacimba, tem ali um barril de água, tem uma garrafa de água, então essa pessoa seja batizada por aspersão, tendo água derramada na sua cabeça 3 vezes, uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, outra em nome do Espírito Santo. Então, vamos agora para a questão da teologia prática. Os presbiterianos e congregacionais vão matar e morrer dizendo, batismo é por aspersão. Episcopais também é a mesma coisa. Os batistas, assembleianos e outros ramos da igreja que são imersionistas vão dizer o que é por imersão, ok? Então, vamos lá. Só para a gente voltar aqui, o que é a Didaquê? A Didaquê é um documento que foi escrito pelos discípulos dos apóstolos, ou também chamados filhos dos apóstolos. Você pode encontrar ela em qualquer livraria católica, inclusive, edições paulinas, Paulos, enfim, você pode encontrar ela, tá? Até na internet você pode colocar Didaquê, ela vai aparecer. Ela tem uma formatação muito parecida com a Bíblia, na questão de capítulos e versículos, e ela tem um objetivo que é dar orientações práticas para os pastores da igreja primitiva, e por isso a importância da Didaquê, a partir do que os apóstolos ensinaram. Então, a Didaquê não é a Bíblia, tá? A Didaquê não tem a autoridade apostólica que a Bíblia tem, mas a Didaquê tem uma importância histórica, porque a Didaquê é uma aplicação prática da teologia dos apóstolos para a vida da igreja primitiva, tá? Aquilo que os apóstolos não conseguiram resolver, os filhos dos apóstolos aqui, os discípulos dos apóstolos, então, resolveram sobre esse assunto, escrevendo para a igreja. Para vocês terem uma noção, até aquela questão de dar oferta para um pregador itinerante. A gente vai pregar hoje, eu prego em muitas igrejas, quando acaba o pastor chega e coloca na minha Bíblia um envelope, pastor, isso aqui é para a tua gasolina, isso aqui é para abençoar a tua vida. Às vezes é só a gasolina, às vezes é muito mais do que a gasolina, dá para encher uns 5 tanques de gasolina, mas dá. Até
até isso, a Didaquê já se preocupava. Mas, pastor, isso não é uma coisa moderna, não, não, querido. Gente pilantra existe desde que Adão pecou, tá? Então, desde a queda que existe gente pilantra, ok? Eu ia perder a piada, mas eu não vou. É só assistir a novela da Record que você vai ver e vai aprender muita coisa. Eu queria perder a piada, mas não vou perder, não. Tá? Para você que não entendeu, por favor, se você quiser assistir a novela, assista. É um direito seu, mas entenda, é uma novela, tá? É uma ficção. É uma ficção baseada em um trecho da escritura e automaticamente é uma sangria, tá? É o vinho do evangelho misturado com água. Então, o que acontece? A teologia prática aqui vai tentar resolver o problema. O batismo é com muita água ou com pouca água. Isso é teologia prática. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas a teologia prática tem pontos fundamentais. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei como era o batismo? O batismo tem que ser com água, e não importa se muito ou pouca, e tem que ser em nome da Trindade. O que é que significa, pastor? Que mesmo a teologia prática, ela tem pontos fundamentais. Ela discorda em pontos periféricos, mas o miolo dela tem que concordar e tem também que partir das escrituras, né? Quando eu ensinei espiritualidade no CETEBAN, o Sérgio estava na minha aula, o Felipe estava na minha aula, e eu disse para os meninos, a espiritualidade é igual à teologia, ela só é possível porque existe Deus e existe revelação. Então, mesmo a teologia prática, que pode discordar de alguns aspectos, eu poderia colocar aqui o batismo, eu poderia colocar o batismo de crianças, ou pedobatismo, eu poderia colocar aqui a questão da continuidade ou não dos dons espirituais, né, cessacionismo, continuismo, eu poderia colocar aqui também a própria questão de arminianismo ou calvinismo, né, livre-arbítrio ou predestinação. Então, são questões que podem discordar perifericamente, mas centralmente elas não vão discordar. Elas têm pontos de convergência nesse sentido, tá? Então, posto esses pontos, né, a gente então vai perceber que teologia bíblica, e o que eu fiz aqui foi literalmente uma introdução, tá? Para a gente entender o que é como a coisa está acontecendo e como ela deve acontecer. A teologia bíblica, ela tem um desenvolvimento, e o desenvolvimento da teologia bíblica, ela parte aqui. Eu quero partir agora para uma segunda parte, e nesse sentido, ser um pouquinho mais prometo, ser um pouquinho mais curto na minha exposição, que é como a teologia bíblica se divide. Então, a teologia bíblica vai dividir a Bíblia em Novo e Antigo Testamento, como ela é dividida originariamente. E aí, na teologia do Antigo Testamento, ela vai estudar a formação do Antigo Testamento, ou seja, como aquele aglomerado de livros, aquele compilado de livros se tornou o Antigo Testamento. E também, pelo menos, 3 áreas básicas do estudo da teologia do Antigo Testamento, que é a Torá, né, a lei do Senhor ali, os primeiros livros, a teologia dos profetas, né, e a teologia dos escritos, ok? Cada área dessa afirmação, ela tem isso. Eu tenho um livro aqui em PDF, depois eu posso até mandar para o Felipe colocar lá no grupo do Cassicico, se ele quiser, que é um livro da editora Vida, que é Fundamentos da Teologia Bíblica, e ele vai dividir isso de uma forma muito simples. É um livro pequeno, não é um livro grande, e ele vai dividir isso de uma forma introdutória. Então, se você quiser começar a estudar esse assunto, é um bom caminho, né? O pessoal aí, né, que como o Sérgio, como Adolfo, o próprio Felipe, né? Eu tive a impressão de ter visto aqui o nosso pastor José Nilton entrar também, que já tem uma biblioteca e tal, já tem mais material teológico, já com certeza já tem esse material de forma mais ampla e mais densa, né? Mas para quem quer começar, esse livro é um livro interessante, depois eu mando para vocês. Eu tenho ele em PDF, posso disponibilizá-lo para vocês. Então, o que acontece? Nessa divisão, então, a gente tem a Torá, que é o Pentateuco, com toda a lei do Senhor, contendo a lei do Senhor, né, e Gênesis, o livro do princípio, né, Bereshit, né, o início de tudo, Êxodo, porque literalmente trata da saída do povo de Israel do Egito,
né? O livro de Levítico, que é um livro totalmente voltado para a questão sacerdotal, como os sacerdotes deviam se comportar. O livro de Números, tá? Que está lá para a gente saber quantos eram as tribos de Israel. É um livro que nos contextualiza com como Israel chegou, ou melhor, como Israel saiu do Egito, e o que aconteceu depois dos 40 anos, né, de peregrinação pelo deserto, e como essas tribos, que eram apenas 70 pessoas, se tornaram 3 milhões, de acordo com Flávio Joséfos, na saída do Egito, lá quando o mar se abre, e lá na frente, em Deuteronômio, 5 milhões de pessoas. Então, você tem essa contagem aí. O livro, então, de Números, o próprio livro de Deuteronômio, que é interessante que ele tem uma perspectiva, é um nome grego, né? Deuteronômio, né? Deutero de segundo e nomos de lei, porque Moisés, literalmente, ele tem que repetir a lei para uma nova geração, porque a primeira geração que saiu do Egito, Deus matou todo mundo, e antes de entrar na Terra Prometida, Deus matou o próprio Moisés, tá? Deus matou o próprio Moisés, ou seja, chegou a hora que Moisés teve que morrer também, e não é, não, Deus permitiu, não, Deus tirou a vida de Moisés, e o corpo de Moisés não foi achado, tá? Misericórdia. Tá lá escrito, o corpo dele não foi achado, tá? E aí a gente tem a teologia dos profetas, e aqui é interessante porque a divisão que a Bíblia hebraica coloca para os profetas não é a nossa, tá? A gente coloca profetas maiores e profetas menores, eles não colocam assim, eles colocam os profetas e colocam os profetas tardios, né? Os escritos proféticos e os profetas tardios, que são colocados no que a gente chama de teologia dos escritos, tá? Então, na teologia dos escritos, nós temos, deixa eu só dar uma olhadinha na minha nota aqui, porque eu já não estou mais naquela de lembrar de tudo. Na teologia dos escritos, nós vamos ter a teologia dos escritos, né? Nós vamos ter, por exemplo, o texto, nós vamos ter, na teologia dos escritos, deixa eu só olhar aqui, na teologia dos escritos, nós vamos ter uma divisão assim. A gente tem os livros poéticos, como a gente conhece, né? Aqueles 5 livros poéticos que a gente chama de livros poéticos, tá? Depois disso, a teologia do Antigo Testamento coloca a teologia dos 5 rolos, que tem Cânticos de Salomão, Ruth, né? Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e o livro de Esté. Então, esses 5 rolos, cada rolo, obviamente, contendo um livro, são um rolo à parte. Note que você tem uma mistura de livros poéticos com livros poéticos com livros históricos, né? Então você tem essa misto aí, porque para eles tinha isso. E aí depois, dentro desse aspecto, tem o que ele chama de teologia dos restantes, que é o livro de Daniel, tá? Que não é tido, junto com os profetas, é tido à parte. Por que, pastor, é tido à parte? Você já se perguntou isso? Daniel não é profeta, gente. Misericórdia, pastor. Escute. Quando Daniel é levado para a Babilônia, e os pesquisadores já concordam com isso, Daniel não era da escola de profetas. Daniel já era um jovem que estava se preparando para servir a corte de Israel. Só que Deus, literalmente aqui, não é um jargão, ele usa quem ele quiser usar. Então, lá na Babilônia, Deus usa o profeta Daniel, tá bom? Por isso que é essa distinção. Voltando lá para a nossa divisão, a teologia do Novo Testamento, ela se divide de uma forma menor, obviamente, né? São alguns livros a menos, e ela se divide basicamente na formação do Novo Testamento, né? Que não é fácil, porque no período do Novo Testamento, os apóstolos estavam perseguidos, os apóstolos estavam sob pena de morte, eles não tinham mais as escolas de escribas para escrever o Novo Testamento, porque os escribas escreviam apenas o Antigo. Então, você tem essa junção. Hoje você tem um total de 5.000 manuscritos, cada um é nomeado e numerado, tá? Existe uma ciência, quem estuda teologia, existe uma ciência chamada manuscritologia, que é uma ciência para saber se aquele documento é o documento certo ou não.
Então, a formação do Novo Testamento, inclusive, Felipe, Richard, esse tema, formação do Novo Testamento, ele pode ser o tema de uma aula toda, vai ser muito enriquecedor para a gente até ter argumentação para debater com alguns ateus depois, tá? E aí vem a questão das narrativas do Novo Testamento, né? Você tem a questão dos evangelhos, que são gênero literário narrativo. Aí vem a teologia das epístolas gerais, a teologia das epístolas paulinas e a teologia específica de Apocalipse. Pastor, o senhor está dizendo que tem no Novo Testamento, quando a gente estuda, tem uma área só para tratar do livro do Apocalipse, porque é um livro, não é fácil, primeiro porque a gramática que é usada para escrever Apocalipse é diferente da gramática de João. Eu creio, existem teólogos que duvidam, mas eu creio que o João que escreveu o Evangelho, o João que escreveu as epístolas e o João de Apocalipse é o mesmo apóstolo. Eu não tenho base bíblica para dizer o contrário. Tá? No entanto, a gramática de Apocalipse é diferente. Eu faço parte da linha que diz que o problema da gramática de Apocalipse é diferente, é que a gramática, o texto de Apocalipse foi escrito por outra pessoa. Assim como Paulo é autor da carta aos Filipenses, mas quem escreve é Timóteo, assim como Paulo Pedro é autor das duas cartas, mas quem escreve, né, é outra pessoa. Pois não, querido? No caso de João, não seria porque ele teve uma perspectiva de revelação diferente para cada escrito da carta que ele fez? Sim, mas aí tem um detalhe importante que a gente precisa lembrar. A Bíblia, ela é um livro revelado por Deus, mas é compilado por seres humanos, tá? Então, Deus não retira a humanidade de João para escrever. Então, existem características de João. Você vai pegar todas as cartas de Paulo, e se você fizer uma análise metodológica, você vai ver que tem hora que Paulo se repete. Paulo vai se repetir, por exemplo, quanto à questão de salmos, hinos e cânticos espirituais em Efésios e Colossenses. Ele vai se repetir sobre a subordinação, amor do marido, subordinação da esposa, nas duas cartas. Paulo vai se repetir sobre o corpo e os dons da igreja, tanto em Romanos como em Coríntios. Então, existem características. Nesse caso da diferenciação de Apocalipse, o que pode ter acontecido é isso, né? Alguém foi o amanuense. Por exemplo, uma coisa óbvia que vocês já entenderam, mas só para deixar mais claro. Você vai escrever uma carta, né, para alguém, mas você está com problema na vista, você está num lugar onde você não tem acesso a papel e caneta, então alguém senta lá, você dita e a pessoa escreve, né, certo? Quem aqui foi mais velho um pouquinho vai lembrar daquele filme antigo, quando o cinema brasileiro ainda era menos politizado do que é hoje, dava para assistir, daquele filme da Fernanda Montenegro chamado Central do Brasil, que ela sentava na estação e escrevia carta para quem não sabia ler, nem escrever. Então, vai acontecer isso, por exemplo, com Pedro, né? Outra pessoa vai escrever, esqueci o nome do irmão que escreve a carta, né, de Pedro. Ele cita, inclusive, esse irmão no final da carta, né, que vai ser o amanuense. O autor é ele porque é ele que fala, mas outra pessoa escreve. Então, é muito provável que tenha sido isso. Quanto à questão de revelação, tá certo, Richard. Evidentemente, a inspiração que Deus deu a João, para fazer o evangelho e escrever as cartas, ela é diferente, por exemplo, da revelação que João tem em Apocalipse, né? Mas a tendência é que outra pessoa tenha escrito, tá? Por que, pastor, dividir as epístolas gerais e as epístolas paulinas? Se Pedro escreveu carta, se João escreveu carta. Porque Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Paulo tem a maioria das cartas, né? Paulo tem quase a metade do Novo Testamento sob sua autoria, e ainda a carta aos Hebreus que a gente fica cogitando entre dois pensamentos, né? A saber, esse pregador aqui que vez por outro diz, irmãos, lá, Paulo escrevendo aos Hebreus, aí, irmãos, calma, eu errei, Paulo não escreveu a carta aos Hebreus, ou seja, eu não sei se foi ele, entende? Então, a gente tem esse pensamento. Então, gente, no final, teologia bíblica tem esses aspectos aí, tá? Uma orientação que eu dou a vocês, se vocês tiverem paciência, né, para depois sentar com um caderno, com papel e caneta e assistir essa aula de novo, você pode fazer isso, porque aí você vai poder anotar algumas coisas que eu disse e falei para vocês, tá bom?
Alguém tem alguma pergunta? Alguém anotou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. E antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar com vocês. Amém, pastor. Eu tenho, pastor, algumas perguntas. Duas, na verdade. Fique à vontade. A primeira que eu vou perguntar ao senhor, né? É mais na área teologia prática. Ok. E eu acredito que, por mais que aqui no grupo tenha pessoas que estudam, que são curiosas da teologia, né? Que leem Bíblia, que leem bons livros, eu creio que esse vídeo ele vai poder ser bastante divulgado. E a pergunta é teologia, né? E eu com isso. Seria mais ou menos assim. Eu sou um rapaz, vou para a igreja todo domingo à noite, todo domingo na igreja. Eu me sento, assisto o culto, vou para casa, tenho a minha família, minha esposa, sou um cristão. E qual a importância dessa pessoa ela aprender teologia, né? Sim. Em outras palavras, para que serve a teologia? Isso. Né? Vamos começar como eu gosto de começar a teologia. Teologia não é algo que só é para quem é vocacionado. E nem gabarito vocacionado. Essa semana, acho que há 2 semanas atrás, deu uma treta horrorosa, porque aquele rapaz que está virando quase de Felipe Neto Gospel aí dos evangélicos, falou de um pastor, que o pastor era um homem bom, mas não tinha estudo. Na história da igreja, nunca foi exigido, nos primórdios, diploma. E, em termos práticos, ainda não é. Porque, por exemplo, para você ser pastor titular de uma igreja, pede-se que você tenha teologia, porque você está na função de docente. Você está subindo no púlpito todo domingo para ensinar alguma coisa. Então, você tem que ter condições de ensinar. Por exemplo, eu paguei como aluno ouvinte, quando eu era seminarista, na época tinha um curso chamado Educação Religiosa, que depois acabou sucumbindo aí em vários seminários, não só no nosso, uma cadeira que eu amei, né, chamada Psicologia da Aprendizagem. Eu amei essa cadeira, aprendi muita coisa sobre aprendizagem, não só que pode ser aplicado para um adulto, mas para uma criança. A coisa óbvia que toda aprendizagem parte da imitação e da repetição, né? Por exemplo, eu não sabia disso, alguém que me explicou. A sua letra, a sua caligrafia, a não ser que você, como eu, tenha algum problema de coordenação motora, ou aqui e ali algum déficit de atenção, como é o meu caso, é uma tentativa de imitar a letra da primeira pessoa que ensinou a escrever, do seu professor primário. Aí você vai fazendo, não fica igual, e você tem a sua forma de caligrafia, né? E já existe até uma ciência na área da perícia criminal que estuda, né, a caligrafia, né? E então a imitação começa, né? Hoje não mais, eu não sei como é que funciona, mas o que eu lembro quando eu andava muito, hoje eu não tenho andado tanto, não porque não os ame, mas porque eu não tenho tido mais contato com eles. O que tinha de garoto na época da explosão do Congresso de Camboriú, que ia pregar de suspensório para imitar o Feliciano, não estava na história. E a imitação é um processo de aprendizagem. Eu, quando era seminarista, eu imitei muita gente, até descobri a minha forma de pregar. Entende? Então, isso existe. No entanto, você, como pastor, precisa dessa capacitação como líder para fazer isso. Mas aí, pastor, eu não sou pastor. Teologia tem aplicação para mim? Tem. Em 2 aspectos. Primeiro, porque, e aí, roubando aqui a frase de Jonas Madureira, tudo que você faz corandeu. E tudo que você souber aprender sobre esse Deus é importante, porque vai te ajudar no seu relacionamento com ele. Segunda coisa, como é que você vai saber que um pedagogo é ruim se você não é pedagogo? Quando você diz, não, mas a educação no Brasil está ruim. Você tem formação acadêmica para dizer isso? Não, mas eu ouvi alguém que é pedagogo dizer. Ele disse e eu confio na afirmativa dele. Então, beleza. Você ouviu alguém que sabe. Então, pastor, quer dizer que eu saber um pouco de teologia, ler livros de teologia, vai me ajudar a identificar quando a teologia for ruim. Assim como o ouvido do motorista, se a motorista está dirigindo o carro, se o carro fizer um som estranho, você já para. Né? Quantas vezes um dia estava dirigindo o carro começou a fazer uma zoada estranha, eu parei e fui olhar e era uma coisa que tinha caído lá que não danificava a mecânica do carro. Um dia o meu pai passou uma outra semana dirigindo o carro, ele ouviu uma zoada. Quando ele desceu,
as porcas que seguram o pneu estavam frouxas. Não sei se pela trepidação ou se alguém de maldade tentou frouxar para roubar, não sei, mas estavam frouxas e ele teve que apertar para o pneu ficar no lugar, entende? Então, da mesma forma, você tendo uma noção de teologia, você vai conseguir identificar quando a teologia do púlpito da sua igreja for uma teologia ruim, ou tiver uma linha teológica que for diferente da sua. Se for diferente, você até pode debater com ela, mas se ela for ruim, você pode se levantar e ir embora. Você pode depois chegar para o seu pastor, esse pastor que veio pregar aí, ele pregou um negócio que eu não concordo e tal, aquela coisa toda, se você tiver essa abertura. Então, a teologia tem serventia. Para aquele que é vocacionado, está preparado, e para aquele que não é vocacionado, está preparado para não ouvir e não se alimentar de coisa ruim. Pastor Samuel, há uma diferença também de teologia ruim para uma teologia herética, não é? Olha, eu vou dizer que é uma diferença, mas é uma diferença muito simples, muito curta. Seria aí a diferença entre suquita e Fanta, tá? Elas têm quase a mesma. Deixa eu explicar você por quê. Pastor, muito Pepsi Coca, né? Não conhece. Pepsi Coca. Beleza, Pepsi Coca, tá? Por quê? Por quê, Richard? A frase que eu mais gosto quando eu vou falar ou convencer alguém que está na frente da igreja, num cargo de liderança, para que ele vá estudar teologia um teólogo ruim, em algum momento, ele vai matar a igreja. Certo? Você iria, Richard, num médico, se a sua confiabilidade na perícia dele fosse pouca? Claro que não. Já da vacina tem 50%, a gente já está com medo? 50%, a gente está se quebrando de medo, tá? Pode evitar um tantão de coisa, mas a gente está se pelando de medo de tomar esse raio dessa vacina. Porque tem 50%, certo? Então, o que acontece? Teologia ruim, Richard, usando aí a metáfora dos Vingadores, aí por nerds lembrarem, no estalo de dedo ela pode virar uma teologia herética. Por quê? Porque teologia é como neurocirurgia. Teologia é como cardiocirurgia, é milimétrico. Se você errar 1 milímetro para a esquerda, você pode matar alguém. Se você errar 1 milímetro para a direita, você pode matar alguém. Então, sim, você está certo. Entre teologia ruim e heresia pura, existe uma diferença, mas é uma linha tênue, tá? E se você não tomar cuidado, ela vai sair. Por isso que importa que o pastor seja formado em teologia, o presbítero conheça teologia, para livrar a igreja de falsos mestres, e também os irmãos que são membros da igreja sejam mergulhados e imergidos nessa ciência, a fim de que não aprendam aquilo que é ruim. Obrigado, pastor. Eu tenho uma pergunta na questão da teologia filosófica. Pois não. Sobre a questão de Agostinho de Hipona, que o cassicíaco é referente a Agostinho, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? E a gente sabe, tem noção que os reformadores, eles bebem de alguma maneira, querendo ou não querendo, de Agostinho, né? Uhum. E como é basicamente que funciona essa filosofia de Agostinho? A gente sabe que a filosofia de Agostinho é uma filosofia platônica, Isso. aquela do mundo das ideias. Exato. E Exato. eu não sei se eu estou enganado, mas Agostinho, ele não se preocupava muito com a fundição mais exegética, mas sim no campo filosófico realmente da palavra. Ele, como é que eu posso dizer? Ele fazia a leitura das escrituras com a visão mais filosófica, por isso que a gente vê muito de Platão e Agostinho bastante intrínseco nele. Ok. Primeiro, vamos contextualizar na filosofia, tá? Platão é um dos grandes nomes da filosofia, junto com Sócrates e Aristóteles. Tudo que a gente conhece de Sócrates foi Platão que disse, para fazer um resumo aqui, bem simples. Tudo que a gente conhece foi Platão quem disse, mas Platão faz escola, tá? Platão faz escola. Inclusive, vários filósofos, quando vão falar de filosofia, eles dizem assim: comece a ler filosofia lendo a República de Platão, o livro 7, que é onde está aquele famoso mito da caverna, tá? Se você ler
todo o livro, A República de Platão, você vai começar a diagnosticar e descobrir influência de Platão na teologia de Paulo. Então, Platão não influenciou só Agostinho lá na frente, ele tinha influenciado até mesmo alguns pensadores da igreja, o que não é problema, isso não interfere em nada na revelação. No entanto, tem só uma premissa sobre isso, ele de fato pensava muito filosoficamente, mas aí tem um livro de Agostinho que cai na mesa dos filósofos como uma bomba, que é Confissões. No livro Confissões de Agostinho, Agostinho cita muitos versículos dos Salmos. O pensamento de Agostinho no livro 10, que é um resumo de tudo que Agostinho procura na vida, que é a frase célebre, né? Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, como sou por ti conhecido. Né? Fazendo aqui uma tradução livre do grego clássico. E ele vai partir dessa premissa, né, de Paulo. Ele vai voltar para Paulo. O que é que ele está pensando? Ele está pensando no 1 Coríntios 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando a gente traz Agostinho para a reforma, vale lembrar o seguinte, toda a teologia é influenciada por Agostinho, até a súmula de Tomás de Aquino, mas a reforma protestante ela rompe com a escolástica, porque toda a influência da escolástica, que era a escola basicamente da teologia naquela época, ela tem uma influência puramente filosófica. Quando eles, então, precisam procurar alguém que os remeta àquilo que a reforma chamava de ad fontes, ou seja, voltar para as fontes originais, né, as línguas originais, eles precisam de alguém. E quem é que eles vão achar como suporte? Agostinho. Essa influência ela não é só uma coincidência teológica, ela é uma coincidência circunstancial. Lutero era um monge agostiniano. Entende? Tanto é que aquela briga de Agostinho, doente contra o pecado que ele fala lá nas confissões, Agostinho chega a dizer o seguinte, eu chorava quando eu queria mamar, mas não era porque eu estava com fome, é porque eu era egoísta. Ele chega a dizer isso. Ele tinha uma ideia da depravação humana tão forte que ele chega a dizer. Ele chega a dizer em outro trecho das confissões, eu roubava as peras do vizinho, mesmo que elas não fossem melhores do que as peras dos pés da minha casa, porque o fruto do roubo era mais gostoso. Entende? Então, Agostinho tinha essa perspectiva sobre a depravação. Veja que Lutero também tem isso. Lutero chega para o seu confessor, que era von Staupitz, esqueci o primeiro nome dele agora, mas era alguma coisa von Staupitz, e vira para o Staupitz e diz assim, olha, eu pequei e tal, aquela coisa toda. E aí o Staupitz vira para ele assim, Lutero, faz o seguinte, comete um pecado de verdade, deseja uma mulher, vai no prostíbulo se precisar, mas, por favor, cometa um pecado de verdade. Não venha só com angústia. Traga um pecado para confessar. Então, essa angústia era muito de Agostinho. Quando eles voltam para Agostinho, eles percebem que, mesmo tendo esse suporte filosófico, e aí você teria que estudar a vida de Agostinho de Hipona, lendo uma boa biografia sobre Agostinho, esse suporte teológico quem dá é Agostinho de Hipona, por causa do tanto de Bíblia que havia nas citações dos seus livros, principalmente no livro Confissões, onde ele faz ali quase que uma autobiografia, né? Tu pode fazer. Show de bola, pastor. Certo, pastor. Obrigado pela explicação. É isso. Desculpa falar tão rápido, é porque é muita coisa para a gente colocar em pouco tempo, né? O que a gente está estudando aqui, dava para estudar em uma semana, tranquilamente. Ô, pastor. O João, querido. Eu não sei se está envolvido na questão da teologia sistemática. A questão a importância da literalidade de Gênesis para o restante das escrituras. Qual a importância da literalidade de Gênesis? Porque de vez ou outra na internet vem esses debates sobre a literalidade. Sim. Se é mito, se é literal. Né? Se é literal, se foram 6 dias literais ou se... Sim. Vamos lá. Primeira coisa que a gente, só para identificar, Richard, isso é uma discussão da teologia bíblica, tá? A teologia bíblica é que discute isso, né, se é literal ou não. Só para a gente identificar o lugar.
Por isso que eu disse, né, muita coisa em pouco tempo, então a gente tem que pincelar o que vai dizer. A teologia bíblica é quem discute isso, né, se era literal ou não. Os liberais vão dizer que não, aquilo é um mito, primeiro porque para eles não faz sentido. Por quê? Deus cria Adão e vai conversar com Adão depois da criação. Cientificamente falando, você leva décadas para que uma língua se desenvolva, décadas não, séculos para que uma língua se desenvolva. Para a gente falar hoje, por exemplo, a palavra você, que a gente coloca lá no WhatsApp, VC, tá? Ela vem da expressão vossa mercê. Aí vai vossa mercê, vós um C, até chegar em você. Só que isso, na história do Brasil, dura quase 300 anos. Então, para eles, isso não tem sentido. Mas qual que é o problema desses não literalistas? É que eles querem explicar a Escritura somente com os princípios da ciência e, às vezes, aplicando a ciência de forma errada. Só para não perder a indicação, eu indicaria para você que quer aprender um pouquinho mais sobre essa questão de ciência, um livro belíssimo, um livro que, para mim, ele é perfeito, que é um livro chamado Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço ele consegue ser magistral, né, na hora de abordar esses temas de forma grandiosa. Então, qual que é o problema dessa literalidade? Aonde isso atrapalha o resto da Escritura? Vamos começar com uma única definição, Richard e demais irmãos. Se Gênesis 1, 2 e 3 não for literal, toda a Bíblia é uma mentira. Se Deus não criou o homem, se o homem não foi criado perfeito, e se o homem caiu e Deus não planejou uma redenção, acabou. Porque, veja, em Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem. Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 2, o que é que o texto está fazendo? Ele está relatando o sexto dia. Gênesis 2 não é um momento à parte. Ele está relatando o sexto dia. Em Gênesis 3, nós temos a história da queda e, concomitantemente, o início da história da redenção, porque é lá que a redenção começa. A história da redenção na Escritura começa com: da semente da mulher haverá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali começou a história da revelação. Assim como os últimos dias começam em Atos 2, e vão até o dia que Jesus voltar, a história da redenção, melhor dizendo, ela começa em Gênesis 3,15, quando o texto afirma isso. Tá? Então, numa única sentença, Richard, se Gênesis 1, 2 e 3, ou eu vou até ampliar um pouquinho, se Gênesis de 1 a 11 for um mito, então toda a revelação, a Escritura toda, os outros 65 livros são uma mentira. Então, literalmente, o que é que um liberal tenta fazer quando ele diz que é um mito? Ele está simplesmente desfazendo do resto. Ele quer se livrar do pecado, ele quer se livrar de todas as normas e de um tantão de coisas aí que se pode observar. Entendeu? Então, numa única sentença, se Gênesis 1, 2 e 3, se Gênesis de 1 a 11 não for literal, então toda a Bíblia é uma mentira, mas isso para nós não é um problema, porque nós cremos na literalidade. Mas, pastor, aquela linguagem é mítica, não é mítica, ela é o que a gente chama de linguagem histórico-narrativa. Ela está narrando como a história aconteceu, ainda que Moisés não estivesse lá, mas ele está narrando isso. Pode deixar entrar, Biel, aluno nosso. Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, Richard e Felipe. O Adolfo colocou uma questão aqui sobre essa questão de teologia sadia, né? A melhor dinâmica para aplicar a teologia sadia para a igreja nesse contexto é sociopsicologia, né? Social, psicologia, né? Que é a autoajuda ou ao coach. Então, se você conseguir identificar isso que o Adolfo falou aqui, né? Psicologia de autoajuda, e aí, para ser bem rasgado, se você pega um pregador e o que ele está pregando fala sobre os teus projetos de vida, sobre como você ser feliz, sobre como você falar e ter seus projetos bons, essa teologia, por si só, não é uma teologia, ela é uma teologia herética. Se ela negar qualquer aspecto da doutrina bíblica, ela é uma teologia herética. Ok? Então, não tem saída. Se ela negar qualquer um desses aspectos, ela automaticamente está colocada como
teologia herética. Para você ter uma noção melhorada, aqui vai ficar o contrário, mas depois Felipe pode colocar essa foto lá. Esses livros aqui do Wayne Grudem, tá? As Bases da Fé Cristã, ele já teve outro nome, ok? Esse livro aqui, ele é um manual de teologia resumido e numa linguagem muito, muito clara, e ele pode resolver pronto. Depois tu bota a foto lá no grupo, Felipe, pro pessoal coisar. E, por favor, me adiciona no grupo, que eu troquei de número e o Cacíaco, eu não contatei com vocês, mas me põe lá que eu tô junto com vocês. Nós migramos pro Telegram, pastor. Migramos pro Telegram. Melhor ainda. É mais seguro. Tá? Então, você pode ter uma noção aqui, nesse livrinho, do que são as doutrinas bíblicas, e se alguém ou vier com só psicologia, só coach, ou vier com algo que fira ou negue as verdades que estão contidas aqui, você pode rejeitar de logo, de pronto. Não precisa ser mal educado, gritar com o cara, só se levanta e sai. Tá? Simples assim. Pastor, eu estou numa igreja que esse problema acontece. Comece a orar, ou para Deus reavivar a sua igreja, ou para você procurar uma comunidade sadia de pregação. Amém, pastor. Pastor, uma dúvida também. Acho que depois de mim, vou perguntar. O senhor falou em certo ponto da aula sobre a teologia estar em constante progressão, né? Estamos na teologia que ela está progredindo. Então, com essa fala, podemos afirmar que a teologia de alguns hoje, ela está mais avançada que a teologia do apóstolo Paulo, João, ou um dos 12 apóstolos? Não, porque eu vou dizer por quê. Porque quando nós começamos a explicação, eu já expliquei de pronto que para nós que servimos a Cristo de verdade, que temos o senhorio de Cristo na nossa vida, só existe uma fonte de teologia, que é a teologia bíblica, certo? Que é a Escritura. Quando eu digo que a Escritura ela se transforma ou ela tem uma progressão, eu estou dizendo que ela tem desdobramentos, mas ela tem uma única fonte, tá? Vou dar um exemplo para você. Quando você está usando o celular de Rebeca, toda vez que a imagem cai, aí aparece uma morena de cabelos lisos. E Rebeca tem cacho para dar de presente, se ela quiser. Tá certo? Mas deixou de ser Rebeca porque está com cabelo liso? Não. Não, continua sendo ela. Apenas é uma diferença. É a mesma coisa de você trocar de roupa. Tá? É a mesma coisa de você hoje estar aqui, domingo eu vou pregar na igreja, boto bola clerical, ou vou de gravata, de toga, mas continuo sendo eu. Então, o que acontece? Quando nós temos, e essa é a beleza de você ser um crente que parte somente as escrituras, você pode ter todo o desenvolvimento científico, mas a sua regra vai ser a escritura, tá bom? Vai ser a escritura. Então, pastor, alguém está mais elevado do que Paulo? Não existe ninguém mais elevado do que Paulo, porque Paulo recebeu a revelação. Nós temos a iluminação. Paulo recebeu a revelação, recebeu a inspiração, nós temos apenas a iluminação para entender o que Paulo disse. Então, nesse sentido, não tem ninguém acima dele. E só para deixar claro, eu faço parte daquele grupo de teólogos que não acredita no que a gente chama de apostolado contemporâneo. Para mim, os apóstolos vão até João. Quando João morreu, acabou. Por que, pastor Samuel? Para explicar de forma bem simples. Quando a gente chega em Atos capítulo 1, até o versículo 8, depois do versículo 8, é pedido algumas características para que se substitua Judas. Primeiro, que aquele que for substituir Judas, ele tenha sido testemunha do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo. Então, esses 3 aspectos precisam ver. Pastor, mas se alguém disser assim, eu tive uma visão. Visão não é aparição. O que João vê é uma aparição. Jesus aparece para João. Já o que Paulo tem, alguns dizem que é uma visão, porque somente Paulo vê. E aquilo é algo de Paulo. Mas, enfim, seja uma visão ou não, e Paulo teve, de fato, é verdade, Paulo tem uma aparição, Jesus aparece para Paulo. Por quê, pastor Samuel? Visão tem a ver com cognição. Ou seja, eu posso ver uma coisa que não está lá, porque eu estou cansado, porque eu estou suado, porque eu estou preocupado. Eu posso ver uma coisa que não está lá e a minha mente criar uma alucinação. E a visão tem a ver com isso, é a mesma área. Certo? A aparição não. Na aparição a pessoa precisa mesmo aparecer. No caso de João, João tem uma visão. Eu troquei aqui os apóstolos. No caso de João, João tem uma visão. Certo? Ele vê o Cristo ressurreto. No caso de Paulo, Cristo aparece para Paulo, por isso que o ministério de Paulo é legitimado.
tá? Então, fora os 12, somente Paulo pode ser apóstolo, e mesmo assim, tá? O apostolado de Paulo ainda tem uma vertente diferente, e aí, leiam o livro desse rapaz aqui, tá? Esse livro específico vai valer muito a pena para você entender como é que isso funciona, que a explicação aqui é muito mais. Ô, pastor, Pois não, com base no que o senhor falou agora de Paulo, explique-nos aí o perigo daquela fala: pare de ler Paulo e valeu Jesus. Meu Deus eterno. Primeira coisa que normalmente somente 2 grupos falam isso. Ou os que são liberais na sua teologia e não querem a doutrina que Paulo ensina, ou os que são desigrejados. Porque na visão deles, Paulo é quem inventa esse negócio chamado igreja. Jesus não inventou a igreja. Né? Eu não sei se eles leram Mateus 16, né? Porque Jesus Cristo diz que vai edificar uma igreja. E aí eles não, que esse sistema de igreja quem inventou foi Paulo e depois Constantino distorceu, então não tem que ter igreja. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que você precisa, de fato, ler Jesus, ler os evangelhos, mas não precisa deixar de ler Paulo, porque o que Paulo vai falar é só um desdobramento do evangelho. Isso falou. Não tem para onde correr. Se você ler os evangelhos, você vai perceber o que Paulo vai falar é só um desdobramento do evangelho. Tem um rapaz aqui querendo falar. É Diogo, pastor. Paz, boa noite. Boa noite. Sou novato aqui, muita gente não conhece. Só uma dúvida aí, já que a gente tá falando sobre Paulo, tem uma passagem lá de Coríntios, 1 Coríntios 7, acredito. Uhum. Que ele fala que são os problemas que estão acontecendo lá na igreja de Corinto. Ele fala que Jesus não aborda, ele não fala nada específico sobre alguns problemas, mas aí ele vai e dá o ponto de vista dele. Sim. Nessa situação aí, como ele foi inspirado, ele tem ele tem a mesma autoridade que Jesus nessa passagem. Assim, o título dele é para ser levado como verdade absoluta, ou ele está de homem para homem? Ok, vamos lá. Primeiro sempre como verdade absoluta, Diogo. Porque nós estamos tratando de algo que foi revelado por Deus, nesse caso, inspirado por Deus. Paulo foi inspirado por Deus. Mesmo assim, nunca com autoridade igual à de Cristo, porque Cristo é Senhor sobre Paulo. Tanto é que Paulo é quem mais vai chamar Cristo de Kyrios, né, que é Senhor. E no Novo Testamento inteiro ele é sempre chamado de Rabi, de mestre, né, de Salvador, mas Paulo é quem vai dessa terminologia, né, Ro Kyrios, né, o Senhor. Né? Então, Paulo vai chamá-lo muitas vezes. Na carta de Filipenses, se eu não estiver enganado, são 16 vezes a palavra Kyrios, só em Filipenses. Né? No Novo Testamento inteiro, parece-me que são 70, 80 vezes, ou me parece que é nas cartas de Paulo, é uma coisa assim, eu não lembro agora do número exato. Tá? No entanto, a gente tem que entender o seguinte, Diogo, demais irmãos. As cartas de Paulo, elas foram escritas para a igreja daquela época, e o Espírito Santo, sabendo que essas cartas iam ser usadas pela igreja do futuro, preservou-as. O que isso significa? Jesus não resolveu alguns problemas que Paulo tinha que resolver. Por quê? Porque Jesus delegou a autoridade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O texto, em alguns momentos, vai dizer que Jesus não batizava, mas ordenou os discípulos batizar. Certo? Vamos ver como termina, por exemplo, Jesus pregou o evangelho do reino, Jesus operou milagres, Jesus não batizou, mas como é que Mateus termina? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos. Veja, antes de dizer aos apóstolos, ide, ele diz assim, toda autoridade me foi dada. Então, a autoridade que os apóstolos têm, ela parte da autoridade de Cristo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, literalmente, o que está acontecendo aqui? Jesus não batizou, mas ordenou os discípulos batizar. Então,
os discípulos, os apóstolos especificamente, eles recebem autoridade para resolver problemas que Jesus não resolveu. Para quê, pastor Samuel? Para que se cumpra aquela passagem quando Jesus Cristo diz assim: vocês, se crerem, farão obras maiores do que essas. Então, muitas coisas que Jesus fez, ele não fez por completo. Para quê? Porque seria não função de um apóstolo ou de um pastor, mas função da igreja de Cristo, que tem o Espírito mandado pela sua ordem, pelo seu poder. Então, só para repetir, Diogo, sim, verdade absoluta. Não é a mesma autoridade de Cristo, porque Cristo é Senhor sobre Paulo, e a autoridade que Paulo tem emana de Cristo, né? E Paulo resolveu um problema que na época de Jesus não existia, né? Esses problemas não aconteciam, né? Isso estava resolvido. Quando o problema apareceu, então o Espírito levantou Paulo para escrever para a igreja e resolver o problema. Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Tem uma pergunta. Olha a hora, né? Vamos dar 10 horas, até às 10 horas. Adolfo quer perguntar. Adolfo, pergunte. Depois eu pergunto. Boa noite. Pastor Samuel, essa canção contemporânea que o senhor gosta muito, Ninguém Explica a Deus. Suíça. Vá de reto. Dentro desse... Essa afirmação vai totalmente contrário a todo esse ensinamento que o senhor nos abordou, essa realidade que a Escritura nos ensina, não é verdade? Porque estaria contrário ao próprio ato de Deus se revelar. Isso. E o que a Escritura prescreve. Agora, o fato de Deus se revelar não quer dizer que nós compreendemos ele por completo. Ok. Seria isso? Ok. Aí eu vou só enriquecer. Você fez uma pergunta muito boa e já ajudou bastante, porque basicamente a resposta já está na pergunta. Essa canção, e não só essa, mas muitas outras, ela tem um problema que ela vai contra o que é a revelação. Tá? Num desafio hercúleo para entender o que é a Trindade, esse livro maior aqui da coleção, Santo Agostinho, já que a gente está no cassicíaco, né, Richard? Não pode deixar de seguir nosso santo de devoção. Santo Agostinho vai chegar num dilema. Qual é o dilema? Como é que eu vou entender a Trindade? Aí ele está andando pela praia e tem um garotinho, fez um fosso, o garotinho fez um buraco, como a gente fazia quando era criança, né? E estava com alguma coisa, tirando água do mar e colocando água naquele buraco lá, né? Aí Agostinho vira para ele e faz uma pergunta profundamente filosófica. Meu filho, o que é que você está fazendo? O garoto diz assim, não, eu quero tirar a água do mar e colocar aqui. O que o garoto queria era encher aquele buraco de água e fazer ali uma piscina só para ele. Mas Agostinho pensou como um filósofo, e aí ele disse que obteve a resposta quando Deus pergunta para ele, como pode o efêmero entender o eterno? Como pode o finito entender o infinito? Então, nós não podemos compreender Deus na sua plenitude, mas explicar Deus, eu faço isso todo domingo. Eu só faço isso, Adolfo, a conta gota, tá? Eu faço isso todo domingo, eu faço isso em cada reunião de oração, cada vez que eu abro a Escritura, eu estou explicando Deus. Qual que é o problema? O problema é que Deus é eterno. Então, toda a história nunca vai conter Deus. Por isso que ele é o autor da história. A história nunca vai conter. Você pega um livro de qualquer autor, dos que estão aqui na minha mesa, na minha estante, mas esse livro só não é o autor inteiro. Ele é apenas uma visão do autor sobre esse tema. Entende? Então, o autor nunca caberá na obra completa. Não tem como fazer isso. Seria injusto da parte de Deus, né? E outra coisa, como é que nós iríamos compreender com essa mentalidade caída? A nossa mentalidade é caída. Então, isso, Valdérico, é isso. Nós explicamos Deus aonde ele se revela nas Escrituras. Aonde Deus diz assim, olha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, a gente vai explicando ele a partir da Escritura. Por quê? Se ninguém explica Deus, então eu estou dando margem para qualquer visão que eu tenho de Deus é a certa. E não é. Não é. Certo? E aí, lembrando lá da carta de Paulo aos Colossenses, né? Ele é a imagem perfeita da divindade. Ele reside a imagem perfeita da divindade. Ô, pastor,
Não querendo, mas dando uma de advogado do diabo sem querer. Não seria, tentando olhar por outra perspectiva, será que esse grupo não escreveu essa canção querendo passar que, às vezes, realmente a gente não explica as ações de Deus no sistema cronológico de soberania dele, nas ações que ele coloca em prática na nossa vida, a gente parte de uma perspectiva limitada da criatura e ele nos mostra e nos encaminha para uma perspectiva totalmente irreal do que a gente poderia imaginar. Será que ele não... porque é perigoso, realmente, a música, ela dá margem para várias interpretações. E ele... Então fica um campo muito aberto. Mas será que eles não queriam escrever a música partindo dessa perspectiva? Sim. Ô, pastor, com licença, só para reforçar um pouco o que você falou. Então, aqui, conversando um pouco com Rebeca, né? Música é teologia cantada. A música é teologia. Quando ninguém canta uma música, ela está querendo ou não, ela está cantando a teologia que ela acredita. Tem pessoas que, infelizmente, conhecem Deus a partir de canções. Sim. Não tem aquele amor por pegar uma palavra, por ler uma Bíblia, por ler um bom livro. E como eu falei aqui agora há pouco, quando uma música dá margem para duas vertentes, tem que tomar cuidado. Eu não conheço uma música da harpa cristã que dá margem para duas vertentes. Eu não conheço uma música do cantor cristão que dá margem. Deixa eu te interromper para tentar responder aqui o advogado do diabo, a rixa. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Com uma única palavra. Salmos. Saltério. 150 poemas, canções, que estão lá e que não deixam nenhuma dúvida. O Adolfo vai concordar comigo. O Adolfo trabalha como músico, é um excelente ministro de louvor, inclusive. Sabe disso. Não precisa de você arranjar salmo. É só ler, é só metrificar. Entende? Então, a sua colocação basicamente respondeu o que Richard colocou. A música cristã deve ser teologia cantada. Eu digo sempre, existem 3 tipos de música. Música que não presta, música que presta e música para culto cristão. O que isso quer dizer, pastor Samuel? Nem toda música que é boa pode ser bonita. Essa canção é linda, cara. Eu não vou dizer que poeticamente ela não seja, porque ela é, mas ela não serve para o culto cristão. Entendeu? Você tem outras canções. Esses dias o pai falou assim, rapaz, o Diante do Trono não sei o quê. Cara, poeticamente falando, musicalmente falando, o Diante do Trono compôs músicas belíssimas, mas que, por causa da licença poética, acabaram ensinando o povo a cantar uma visão que é a visão que a Igreja Batista de Lagoinha tem, que a Ana Paula tem, é uma visão triunfalista, vamos dizer assim, né? Triunfalista. Então, as músicas são lindas. Eu não vou dizer que não é porque tocam bem orquestradas e tal, um negócio fantástico, mas por se tratar de uma canção que quis abrir mão de ser mais teológica, ela acabou não tendo essa preocupação de eu vou olhar o texto, mas pastor, as músicas do Diante do Trono não tem tanta Bíblia, mas não é só a questão de ter Bíblia, e aqui eu vou tentar melhorar o argumento de Felipe, é a questão de ter a teologia, não é só ter a Bíblia, não é só ter citação do texto bíblico, porque você pode chegar no enterro do cara mais ímpio e tá lá na placa de aço no sepultamento dele, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim. O cara morreu de cirrose hepática, velho. O cara queria morar no Cabo para ficar perto da 51, irmão. Entendeu? O cara queria vou morar no Cabo para ficar perto da 51, para já vir mais fresquinha, na distribuidora. Entendeu? Aí o cara bota lá, né? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entende? Então, o versículo está totalmente certo, mas a aplicação está erradíssima. Tá? Por isso que precisa haver isso. Aí, só para dar uma indicação boa, eu indico para vocês procurarem no YouTube, por exemplo, cantores como, grupos como Vencedores por Cristo, um grupo antigo, tem músicas lindas para cantar. Procurem
um cantor, um compositor cristão chamado Jorge Cardoso. Essa banda eu não conheço, Valdérico, mas pelo nome já vi que é uma banda reformada aí. O próprio Projeto Sola, né, tem aquela banda Projeto Sola. Procurem Estênio Márcios, né, Estênio Márcios compõe música e até faz curso para isso. O Estênio Márcios é que faz aquela versão do Credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quem canta é o João Alexandre, mas a música é do Estênio Márcios. Então, você pode procurar sim, pode ter isso. Mas lembrando isso que Felipe falou e reforçando. A música cristã ela não pode ser dúbia. Ela precisa transmitir a verdade da Escritura. Por quê? Na pedagogia do culto, as músicas elas são uma preparação para a mensagem da palavra. Nós estamos ofertando a Deus nossa adoração, enquanto preparamos o nosso coração para ouvir a voz de Deus, e o ato de ouvir a voz de Deus também é culto. Então, não pode ser qualquer música, tem que ser uma música que expresse também doutrina. Amém, pastor. Alguém tem uma última pergunta? Uma última pergunta, só para encerrar. Eu acho que hoje eu estou perguntando demais. Vou perguntar. Em questão da teologia reformada, a gente vê que no início eu tinha um pensamento muito superficial sobre a teologia reformada. E estudando, consequentemente, a gente vai aprendendo muito mais coisas. Os primeiros reformados, eles, se eu estiver enganado, eles eram pedobatistas e, se não me engano, eram cessacionistas, se o senhor pode me corrigir. E ateólogos, nesse debate de credobatismo, pedobatismo, continuismo e cessacionismo, eles falam que se for seguir a ação reformada na sua essência, os primeiros reformadores eles eram pedobatistas e eles eram cessacionistas. E eles falam que a questão do credobatismo e do continuismo ele foi se chegando no século XIX, nos reformadores do século XIX. Na minha visão, eu creio que uma pessoa que se diz reformada, ela tem que professar uma confissão de fé, ela tem que ter uma confissão de fé, abraçar alguma confissão de fé. Sim. E eu creio, pastor, que a nossa contemporaneidade, ela não permite um reformado puro, aquele reformado puro dos primeiros reformados. Mas a essência, ela continua a mesma, mas sofre, micro-evoluções. Porque a nossa contemporaneidade, ela vai... o nosso mundo cultural, ela vai sufocando a gente, e ainda mais que a cultura de séculos e séculos, ela foi se modificando. Eu queria que o senhor desse uma explicação, basicamente, sobre isso. Rápida e ligeira. A primeira coisa que você precisa entender sobre a reforma é o seguinte: existem dois tipos de religiosos no mundo, né? O religioso xiita e o religioso xaato. Na fé reformada, a gente está com uma turma de religioso xaato. Eu não conheci o xiita, não, mas xaato eu conheço de penca feito banana, irmão. E o que acontece? Primeira coisa que você precisa lembrar, qualquer um de vocês, eu quero estudar teologia reformada. A teologia reformada, a fé reformada, a reforma em si não é um movimento monolítico. Ele não é da mesma forma nos mesmos lugares. Existe um livro de história da igreja, se ele tiver fácil aqui, eu pego para vocês verem. Timothy George, eu estou com a versão mais antiga, a versão mais nova talvez ajude mais. Teologia dos Reformadores. Nesse livro, Timothy George vai colocar a disputa entre Lutero e Zwingli. E esses irmãos, eles vão disputar sobre algumas questões da ceia, consubstanciação, transubstanciação, e eles não vão chegar a um acordo. Eles viviam na mesma época, estavam influenciados pelo mesmo mover de Deus, pelo mesmo fenômeno que é avivamento. A reforma foi um fenômeno de avivamento, mas não pensavam da mesma forma. A igreja luterana continua com todo o seu ritual, e não só isso. Tem um livro aqui que eu comprei para culto cristão, que é da igreja luterana, e o mesmo pensamento que Lutero tinha
do catolicismo medieval, algumas coisas são trazidas até hoje pelos luteranos. Primeiro. Segundo lugar, a forma como Calvino via a igreja é totalmente diferente de como Lutero via a igreja. Tá? A eclesiologia calvinista é diferente. A eclesiologia calvinista, ela parece mais, ela não é igual, ela parece mais com o que é o presbiterianismo hoje, no sistema de governo, não como a Igreja Presbiteriana do Brasil, com todos os seus sistemas. Aquilo é uma evolução, mas com o sistema presbiteriano, ou o sistema presbiterial, melhor dizendo, né, onde cada igreja tinha seus presbitérios e tal, e aí quando chega na Escócia, isso vai ser também modificado e vai tomando suas proporções até chegar nos Estados Unidos, toma outra proporção, chega no Brasil e toma a forma como a gente conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, fazendo exemplo a esses irmãos. Certo? Então a reforma não foi um movimento monolítico. Você tem um único reformador, que é um reformador que a gente conhece muito pouco, chamado Martin Butzer, certo? Que ele conseguiu, pela visão madura que tinha, trabalhar com todo mundo. Esse cara trabalhou com luteranos, trabalhou com calvinistas, trabalhou com anglicanos, o cara trabalhou com todo mundo, certo? Mas a gente tem pouca coisa em português sobre o Martin Butzer. A gente não tem quase nada escrito sobre o Martin Butzer, que é um teólogo fantástico, e a gente tem pouca coisa escrita sobre ele, né? E ele é quem vai ter essa ideia mais, vamos dizer assim, ecumênica da igreja, né? A igreja é uma só, apesar de ter muitas faces. Segunda coisa que precisa ficar claro para a gente aqui é o seguinte: os primeiros reformados eram pedobatistas porque eles saíram da igreja batista. Tem um pequeno vídeo, e eu não sei como fazer vocês procurarem, mas eu vi esse vídeo naquele canal do Instagram chamado Teologia Saudável, um dos pastores que eu gosto muito da sua teologia, chamado Ageu Magalhães, dizendo o seguinte: tentar ser reformado como Calvino era reformado é um erro, porque Calvino está no período de transição. Calvino aceitava o batismo da Igreja Católica, coisa que nenhum reformado hoje aceita, a não ser os anglicanos, mas os demais, congregacionais, batistas, presbiterianos, essa pessoa vai ser batizada. Não, pastor, rebatizada. Não, porque na visão de um batista, de um congregacional, de um presbiteriano, você só pode ser batizado por um ministro da igreja e a igreja dá autoridade ao ministro. Mas para isso eu tenho que reconhecer a autoridade de Roma, e eu não reconheço. O Papa vai me excomungar por causa disso, mas eu não reconheço a autoridade de Roma como igreja. Entende? Então, voltar para lá, assim, reformado puro, o reformado puro, Richard, a qual esses caras se referem, eram mais católicos do que reformados. Eles tinham mais da igreja de Romana do que isso. Aí, não, eu me refiro aqui aos reformados da segunda geração, aos que se chamaram de calvinistas. Então, ele está falando do que aconteceu em Genebra. Mas mesmo em Genebra, o que acontecia era um processo de transição entre a teologia católica medieval e a teologia protestante que iria influenciar o movimento puritano e os demais movimentos que viriam depois dele. Quanto à questão do continuismo, aqui, agora vai um detalhe. Não dá para resolver o problema. Por quê, pastor Samuel? Primeiro, você pega um pensador genial do Novo Testamento, que é Martyn Lloyd-Jones, pregador reformado, tem comentários que abençoaram a igreja toda, e Lloyd-Jones diz assim: não existe base exegética para dizer que os dons cessaram. Lloyd-Jones está certo? Tá. Não tem base exegética. Aí Stott, que é outro mestre do Novo Testamento, é doutor na área, vai dizer que os dons, como se pratica numa igreja pentecostal, ou como os pentecostais, nossos irmãos pentecostais entendem, não se aplicam a como a Bíblia sustenta. Ou seja, o que existe aqui não é o que Paulo defendia, nem o que Paulo ensinava. Stott também está certo. Ok? O que é que a gente vai fazer agora, Richard? Correr para a teologia prática. Você vai encontrar nessa teologia aquilo que é central, porque se os dons continuam ou não é periférico. Se pode batizar criança ou não é periférico. Não, pastor, é periférico. Por quê? Porque batistas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, presbiterianos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa se o cara é adulto entre os batistas, se é um bebê entre os presbiterianos. Continua sendo com água e em nome da Trindade. Ok? Qual é a questão na teologia prática? É importante entender, buscar, sim, a discussão vai ser longa. Mas
qual é o miolo dessa questão? É a teologia bíblica de que a obra de enfervecer a igreja, a obra de dar dons à igreja, é uma obra do Espírito Santo, quando ele vem enviado para a terra por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus sobe, o Espírito desce, e quando desce, ele dá dons aos homens. É isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, acho que verso 11, verso 10, verso 11, né? Ele subiu, mas não antes do que desceu, e deu dons aos homens, e vai falando dos dons que o Espírito derramou. Então, isso é o central. Se os dons fantásticos ou os dons carismáticos são contemporâneos ou não, é uma discussão que vai continuar rolando, mas que o crente que é fiel, ele precisa pegar o que é central aqui. O que é central aqui? A igreja precisa ter uma boa doutrina do Espírito Santo, seja continuista, seja cessacionista. Se ela não entender quem é a pessoa e quais são as obras do Espírito, aí você tem um segundo problema gigantesco, mas não dá para a gente resolver hoje, ia ter que ter uma outra aula só para falar sobre pneumatologia. Quem sabe aí na próxima vez. Tá na grade, na grade. Amém, amém. Obrigado. Obrigado, pastor Samuel. Deus abençoe. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom mesmo com o senhor aqui. Obrigado pela aula. Foi A honra é toda minha. A honra é toda minha. Lembrando a todos que a aula vai estar disponível esses dias no canal no YouTube. E quem perdeu, ou quem só entrou na metade, quem entrou na metade saiu, vai estar lá disponível. Exatamente. Pode divulgar, pessoal. Divulga. Quem quiser também, o Telegram já subiu aí na tela já. Participa do Telegram. O canal do Cacete do Telegram. Lá, chega lá, pergunta, Samuel, me explica aí, por favor, como é que o mal chega no mundo. Aí ele vai explicar com muito prazer para vocês, sem nenhum problema. Para mim vai ser uma honra. Sobre a origem do mal, pergunta lá. Pode perguntar sobre o que ele responde. Ele tem a resposta lá. Bota Richard para dormir, que Richard está empolgado demais hoje. Sabrina, por favor, bota esse homem para dormir. É o sono, pastor. Deus abençoe vocês, gente. Amém. Foi uma Boa noite a todos. Obrigado a vocês, irmãos. Amém, Daqui a 15 dias, estaremos aqui novamente, se Deus quiser, viu? Amém. Deus paz. abençoe vocês. Amém. Um abraço. Diogo, quem saiu, Isabelle. Deus abençoe vocês. Vou parar a gravação. Amém. Pode parar a gravação, Gabriel.